Olá pessoal, uma ótima tarde a todos aí. Estou gravando uma aula sobre Hegel, tá? Um dos grandes filósofos do século XIX, ele que dialoga muito com o Kant e ele que faz parte do idealismo alemão, tá? Ele é o principal expoente aí do idealismo alemão. O idealismo alemão, de uma forma bem simples, é uma escola que pensa que o homem consegue chegar à realidade. Ou seja, consegue chegar aí na essência de tudo. Por isso que nós chamamos de idealismo, né? Porque para muitos isto é impossível. E, de certa forma, essa ideia do idealismo vai contra o Kant, porque o Kant vai criticar a razão pura. E o Hegel vem exatamente para defender novamente a ideia da razão pura. Por isso que ele é um idealista. Então ele está novamente unindo o sujeito ao objeto. Ele está novamente falando que nós somos capazes de compreendermos a essência das coisas, tá? Mas depois de Kant, isso muda. Por que isso muda? O Kant, com a ideia que nós não chegamos ao número e sim ao fenômeno, e ao separar o sujeito do objeto, ele muda toda a lógica que nós tínhamos sobre a teoria do conhecimento até então. A partir daí, o Hegel ele vai falar sobre fenomenologia. A fenomenologia nada mais é do que a manifestação da consciência. O que seria a consciência? A consciência seria aquilo que nós chamamos de sujeito, aquela ideia do que pensa, né? Então, o negócio de sujeito é o que pensa, objeto que é pensado. Então, a fenomenologia é a manifestação dessa consciência, desse sujeito. Ou seja, é esse sujeito descobrindo como sujeito. Ou seja, é esse sujeito sendo capaz de viver, pensar e ter finalidades na vida. Para ele, e aí que está a diferença. Para os outros filósofos racionalistas, Sócrates, Platão, René Descartes, Santo Agostinho, era algo inato essa ideia do sujeito, dessa consciência, né? Para ele não, para ele faz parte de um processo. Então, a consciência não é pré-existente, não é a priori, não é inata, tá? Ela faz parte de um processo e é exatamente por isso que para ele a história é tão importante. Porque a história, ele é o primeiro filósofo, talvez, aí contemporâneo a falar da história claramente, né? Lembrando da redação, se eu não me engano, foi da Unicamp ou da FUVEST? Acho que foi da FUVEST, né? Qual que é a importância da história? Segundo o Hegel, a história é responsável por fazer com que a consciência pense como consciência, ou seja, é responsável por fazer com que a consciência ou o sujeito entre num processo no qual, a partir da história da razão, ele vai conseguir se inserir no mundo e passar a pensar esse mundo. Então a história é importante a partir desse ponto, tá? Porque é ela está dentro desse processo que faz com que a consciência se transforme naquilo que ele chama de fenomenologia do espírito. Ele também usa o nome espírito para definir a consciência, tá? Então, pode vir aí questões falando tanto a palavra consciência como sujeito ou como espírito, tá? Então, essa consciência, ela se forma a partir de um processo. Esse processo é um processo dialético. Hegel, ele resgata toda a dialética lá do Heráclito, pré-socrático, tá? O Heráclito de Éfeso, todo mundo aqui já estudou ele, né? O filósofo do movimento, e o Heráclito vai falar da luta dos opostos, então que o mundo se forma a partir da luta dos opostos. Depois Sócrates leva a dialética para o âmbito só do conhecimento. O Hegel volta com Heráclito, ele volta
a falar que tudo é dialético, o mundo é dialético. Então você se forma a partir de uma dialética que se dá é, a partir da sua relação com a história, com a natureza, com aquilo que há no mundo e aquilo que e aí eu citei aí exemplos aí, a consciência está em movimento, se forma a partir das relações morais, relação com a natureza e relação com a linguagem, tá? Então nesse caso mostrando que a formação da consciência sempre está em movimento. Então vamos passar para frente. Então, ele vai falar o quê? Que nós precisamos chegar àquela idealização que é chegar ao real. Como eu disse anteriormente, o real sempre vai ser racional. Por quê? Porque é a partir da racionalidade que você chega a essa realidade. Então, para ele, tudo que existe, existe porque é pensável, porque é cognoscível. Ou seja, é porque nós conseguimos chegar a esse ponto. E adquirir esta realidade é você atingir o espírito absoluto, tá? Então, para ele, tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Então, a partir do seu pensamento, a partir da sua razão, você é capaz de chegar a essa realidade. E essa realidade, ele dá o nome de espírito absoluto. Então, esse espírito absoluto se forma a partir da dialética, tá? Então, de certa forma, a dialética, vamos lá. Primeiro, dialética, todo mundo tem que lembrar que a partir da oposição você forma uma síntese. Ou seja, a partir da oposição você forma uma nova coisa. Então, essa oposição você chama tese e antítese. E eu sempre falo isso para os meus alunos, não se esqueça. Se você ler aqui a antítese, ela fica antitese, porque ela é contra a tese. Tá? Se você tirar o acento ali, você percebe que tese e antitese, tá? Seriam aí as duas primeiras, que é tese, nós chamamos de tese e antítese. Então, a partir dessa oposição, você vai formar uma síntese, tá? E aí que está a diferença do Hegel para os demais filósofos racionalistas, lá os tradicionais, tá? O Platão, Descartes e companhia. Por quê? Depois de Kant, o Kant fala que ele separa o objeto do sujeito. Ele fala que nós conhecemos fenômenos. Então, para ele, esse espírito absoluto vai se dar quando esse fenômeno consegue chegar a uma essência. Então, ele meio que vai misturar o Kant com os racionalistas tradicionais, tá? Então ele vai falar o seguinte, lá, união entre o ser em si seria a essência, e o ser para si. O ser para si é como o sujeito vê o objeto, ou seja, é como a consciência se forma. Então, você forma uma essência, que seria a sua consciência, o seu espírito absoluto, a partir da manifestação do objeto, ou seja, a partir de como você vai conseguir interpretar o objeto. E como que vai dar essa interpretação? A partir da dialética, tá? Então, o mundo é dialético. Então, todo o processo para o homem atingir a verdade começa em si, que é a tese. E é oposto por aquilo que está fora de si, que é a antítese, que seria lá atrás o que eu coloquei lá, a relação com a natureza. É relação com aquilo que é externo a você, tá? É algo externo a você. E como eu disse também,
a consciência não é pré-existente, faz parte de um processo. Então, esse processo é exatamente conseguir unir a razão a como você enxerga esse mundo. Então, a antítese é essa oposição, aquilo que está fora de si. Por isso que a história é importante, por isso que ele vai trazer a história como algo muito relevante dentro do processo do homem de buscar a realidade, porque a história faz parte desse fora de si. É ela que te leva a esse contexto que não está em você. É ela que faz com que você se relacione com o mundo, entendeu? Com aquilo que é fora de si. E a síntese seria você, depois de sair, voltar a si. Ou seja, depois desse confronto entre você e o que o mundo tem, o contexto, você conseguir chegar ao espírito absoluto ou à essência de tudo, tá? Então, como eu disse, a história é relevante dentro desse processo, porque nós estamos inseridos nela, é ela que forma todo o contexto que nos confronta. Então, às vezes o aluno pensa assim, por que eu tenho que aprender as coisas lá do passado? Porque aquilo faz parte da formação do espírito humano. Aquilo faz parte do que nós fazemos hoje. Então, nós não somos capazes de controlarmos o passado, a história. Mas nós temos que compreendê-la, porque nós fazemos parte. Lembre-se, para o Hegel, tudo é um processo. Você está num processo. Você está caminhando junto à história. Você forma-se a partir disto. É quando você se opõe a essa história que você é capaz de entender a realidade. E ao entender a realidade, você é capaz de atingir o espírito absoluto, que seria aquilo que ele chama de síntese, né? Que é o novamente em si. Então, olha como ele é diferente dos outros filósofos racionalistas. Para ele, você vai de um processo, não é inato. E você se opõe ao mundo para chegar à razão, tá? E por fim aqui a questão do Estado. Para quem for prestar direito, não tem como pensar o direito sem pensar no Hegel, porque ele vai se opor aos contratualistas, tá? Os contratualistas, eles trabalham com a ideia de que o homem, ele forma o Estado e forma as leis, tá? Porque ele sai da sua essência. Então é o homem que forma a lei. O Hegel acha o inverso. É a lei, é o Estado que forma o homem. Por quê? Porque, segundo ele, nós temos os nossos desejos, nossas paixões, e isso reflete na nossa individualidade. Assim, ele vai falar que o indivíduo tem como oposição a sociedade, tá? Como assim? A sociedade pensa no coletivo, você pensa no indivíduo. Então aí há um choque, há uma dialética que tem que gerar uma síntese. Essa síntese é o Estado. Então o Estado é o mediador das relações entre homem e sociedade. Tá? Então, por que ele fala que é o Estado que forma as pessoas e não as pessoas que formam o Estado? Porque o Estado é o espírito absoluto das nossas relações. Então, ele é responsável pelo progresso da nossa consciência ao conseguir relacionar as nossas individualidades com o coletivo, ou seja, o concreto com o ideal. Então, o Estado, para ele, tem uma função de formar as pessoas e auxiliar nesse processo histórico no qual a nossa consciência acaba se utilizando para, a partir da dialética, chegar à realidade. Olha a diferença, porque aqui eu vou fazer um parênteses que é importante. Marx vai usar
da dialética hegeliana para explicar a luta de classes, para explicar para Marx a história dialética a partir da luta de classes. Mas Marx pensa a história e o Estado totalmente de forma diferente de Hegel. Hegel pensa nesse processo onde a história é conduzida pela razão e influencia a gente. O Marx não. O Marx pensa a história a partir da luta, a partir do choque. E não só isso. Marx, ele pensa que o Estado é uma formação do homem para que ele possa usufruir de vantagens sobre os demais, ou seja, o Estado é uma criação artificial para que aquele que detém o poder se legitime e continue com o poder, continue explorando os demais. Então, o Hegel não, o Hegel pensa que o Estado é que forma o homem, e não que o homem forma o Estado para levar vantagens. Eu já vi muitos vestibulares perguntando sobre isso, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço a todos.